Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Sextou mais uma vez, 28 de novembro de 2025. Novembro tá quase acabando, em domingão acaba novembro e 11 de 12, 11 meses de 12 já terão sido concluídos. Partiremos ali para o último mês do ano, o verão, o Natal, o Réveillon e o sofrimento de mais uma temporada que está por vir. Bom, Bom Dia Guarani de hoje é muito simples. É repercussão, comentários sobre e convite, né, para você que não acompanhou ou que acompanhou a entrevista que eu e o Léo fizemos ontem à noite com o executivo de futebol do Guarani, o Farney Coelho, muito boa, um pouquinho mais de 1 hora ali, aliás, agradecer mais uma vez a assessoria de imprensa do Guarani que disponibilizou o Farney para falar com a gente, combinado eram 40 minutos, mas a gente excedeu 20 minutinhos. Alguns temas importantes, alguns que já haviam sido repercutidos em outros programas nos quais ele participou, mas falamos um pouco de estrutura, estratégia, longo prazo, planos do Guarani, falamos também sobre mercado, contratação, né, que é o que a torcida quer saber. Falamos sobre alguns detalhes também. No finalzinho falamos de política, sobre essa história dele participar do Guarani numa eventual vitória da oposição. Enfim, tem bastante conteúdo ali, nós vamos tentar quebrar ele aos poucos, mas falamos sobre folha, hein? Tá todo mundo perguntando: "Da onde veio o dinheiro para pagar tudo isso? Seus jogadores são caros". E ele falou: "Olha, a gente tinha um elenco de 42 jogadores, agora nós vamos ter 25 e vamos preencher com outros da base. Considerando que a gente consegue ter mais ou menos o mesmo dinheiro do ano passado, um pouquinho mais, a gente consegue investir em jogadores mais caros". Então isso eu achei uma boa visão. Interessante, gente, pra gente acompanhar ao longo de 2026, tá. Ele falou muito sobre, o Guarani perder disputas dentro do campo em 2025, dando uma clara mensagem que o Guarani talvez tivesse um time técnico demais e físico de menos, e que isso acontece no sub-15, no sub-17, no sub-20 e no profissional, que talvez seja uma característica e a gente já sabe, a gente já falou sobre isso 1000 vezes, que o Guarani é um pouco contaminado pelo DNA ofensivo, né, que exige aquele jogo bonito, que exige aquele jogo de volume de bola, de ataque, mas que briga menos, que briga pouco pela bola. E talvez a gente lembre de alguns bons jogadores no passado que tiveram essa característica e tem saudade deles, né. E no fim, talvez o plano para 2026 seja realmente ter um time um pouco mais físico. Não é um time que vai dar porrada o tempo inteiro, mas que vai ter condição, talvez, de ganhar mais as disputas. Então ele falou lá: "Poxa, eu sou do Rio Grande do Sul, a hora que a bola ia para o alto, ela não ficava com o Guarani. Lá no Sul, a gente tem essa cabeça de vamos brigar pela bola mais e mais". Só que fisicamente o elenco não tinha condição. Então é um pilar importante nessa transformação de elenco, nessa transformação de estratégia de jogo para 2026. Vamos acompanhar. Talvez a gente não goste de começo, porque a cultura do Guarani sempre é essa história do DNA ofensivo. Mas, quem sabe, essa nova plataforma nos ajude a repensar bem o ano que vem. E aí, de novo, é uma questão de adaptação, uma questão de se acostumar a ver um Guarani um pouco diferente. Que mais? Falamos sobre comentei aqui, né, sobre eleições, né, e ele até agradeceu a pergunta, porque no dia de ontem foi muito comentado sobre o fato de ele sair do Guarani caso a oposição ganhe. E ele falou: "Cara, eu sou funcionário do clube, mas eu sou um cargo de confiança do presidente, se o presidente não ganhar", ele deu o exemplo até da prefeitura, né, se um prefeito perde a eleição, os secretários mudam, os chefes de gabinete mudam, então deu a entender que ele tem uma certa lealdade, uma fidelidade ao Rômulo, mas ele deixou claro que não conversou com ninguém da oposição, não se manifestou a respeito disso, não ouviu de ninguém, por exemplo, você tá fora se a oposição ganhar. Inclusive, parece até que um comentário do chat ali disse pra gente que, caso a oposição ganhe, Felipe Rosselli ganhe, há interesse que o Farney permaneça. Então, tentamos explorar um pouco isso, porque esse tema ficou muito quente no dia de ontem nas redes sociais do Guarani. Mas ele deixou a sua posição, deixou a sua opinião ali para o final. Foi um conteúdo muito legal, viu, gente? Eu convido vocês todos a acompanhar, a ver um pouco mais, porque o Farney é um cara que tem uma cabeça diferente, uma formação diferente,
falou sobre ferramentas, falou sobre scouting, falou sobre análise de mercado, adiantou que o Guarani tem um gerente de mercado contratado, que vai chegar no final de semana, e isso vai ajudar para futuras contratações e futuras análises técnicas do time. E a sensação que eu fiquei, e foi um tema que eu toquei pelo menos 2 ou 3 vezes na entrevista, é eu, Lucas, estou de saco cheio de ver o Guarani dos últimos, sei lá, 35, 40 anos, sei lá, ser aquele time de uma pessoa só. É sempre um presidente que manda, é sempre um diretor de futebol, é sempre um técnico e não tem um grupo, não tem um corpo técnico em volta. As poucas vezes que isso aconteceu, o time foi bem. Então, se a gente lembrar, por exemplo, 2016, a gente tinha o Chamusca, a gente tinha uma comissão técnica experiente em Série C, a gente tinha uma direção com mais nomes participativos, a gente tinha Orley, a gente tinha Palmeirão, a gente tinha o investidor Roberto Graziano, então você tinha mais gente. Volta mais um pouquinho, 2012, a gente tinha uma gestão de futebol com bugrinos históricos, a gente tinha Vadão, a gente tinha Jairzinho, e o que a gente mas na grande maioria do tempo, a gente viu, era o Guarani do Pastana, é o Guarani do Leonel, sabe, essa personificação não leva a lugar nenhum. E o meu pedido insistente foi: se existem mais pessoas trabalhando em áreas diferentes, em departamentos diferentes, tentando trazer resultado, contem para a torcida do Guarani, contem pra gente parar de cultuar ou endeusar, com todo respeito, gosto muito do Farney, mas a gente não pode endeusar um cara e achar que tudo é responsabilidade dele, tudo é papel dele, não. Existem outras tantas áreas trabalhando que a gente tem o direito de saber. E por isso o desafio da comunicação, para a gente falar: "Poxa, o Guarani tem uma estrutura, tem um caminho", senão vai ficar nessa vaidade, nesse egoísmo, nessa centralização de quem manda sou eu. E o exemplo mais besta, na minha opinião, é o presidente que desce o primeiro do ônibus, não precisa, não precisa. O clube precisa de pessoas, de gente tocando as áreas mais estratégicas do clube, não personificações. Então esse é o meu pedido para ele e eu espero que ao longo de 2026 a gente veja um pouco mais das ações que o clube está desempenhando em outras áreas. Fechou? Boa sexta para vocês, fica o convite, está disponível ali no YouTube. A live caiu abruptamente, eu não sei o que aconteceu, quando o Farney saiu, eu e o Léo íamos fazer um encerramento, um bate-papo final, mas de repente, assim que ele saiu, a live caiu, então ficou sem o fechamento, o encerramento, mas tá feito o convite para você acompanhar aí no YouTube, fechou? Um abraço para todos, sem nunca esquecer bom fim de semana, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre o Guarani.